Olá turma, tudo bem? Dando continuidade ao nosso conteúdo, falaremos agora sobre a aplicação das penas privativas de liberdade. Em outras palavras, iniciaremos falar sobre a dosimetria da pena. Vamos voltar um pouquinho à matemática. Para quem não gosta, vai ter que utilizar um pouquinho a matemática aqui. O nosso Código Penal, turma, adotou um sistema ou um modelo trifásico, que é do jurista, penalista, excepcional penalista, doutrinador Nelson Hungria. Onde, para o Nelson Hungria, gente, esse sistema trifásico adotado pelo nosso Código Penal, o juiz deverá obedecer 3 fases. A primeira fase, turma, que é onde o juiz fará a fixação da pena base, analisando, turma, ele vai analisar nessa primeira fase as circunstâncias judiciais que estão descritas no artigo 59 do Código Penal. Ivo, que circunstâncias são essas judiciais? Vamos lá, turma. Ele vai analisar a culpabilidade, aos antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos, as circunstâncias e consequências do crime, bem como o comportamento da vítima. Certinho? Beleza, turma? Então ele vai analisar todas aquelas circunstâncias que estão descritas no artigo 59 do Código Penal. É importante destacar, turma, que o juiz não poderá ir além do limite estabelecido no artigo e nem fixar a pena base além do máximo e nem abaixo do mínimo. Um exemplo, digamos lá o artigo 121 que fala do homicídio. Matar alguém, pena, reclusão de 6 a 12 anos. Um exemplo hipotético, gente? 6 anos é a pena mínima, 12 anos a pena máxima. Então ele vai ter que fixar, obrigatoriamente o juiz vai ter que fixar nessa primeira fase, a pena base entre esse mínimo, entre 6 e 12 anos, entre o mínimo previsto no caput do artigo, na descrição do artigo, com o máximo ali previsto. Certinho, gente? Na segunda fase, turma, o que é que vai tratar a segunda fase? O juiz, ao analisar, passou a primeira fase, fixou lá a pena base, ele vai passar para a segunda fase. Ele vai levar em consideração, gente, as circunstâncias legais. Que circunstâncias legais são essas, Ivo? Vai levar em consideração as atenuantes e os agravantes que estão previstos no artigo 61 a 66 do nosso Código Penal. Sempre lembrando, ele sempre vai se basear nos limites legais. Terceira fase, turma. Que terceira fase é essa? O juiz vai levar em consideração, turma, ao analisar essa terceira fase, ele passou pela primeira, fixou a pena base. Analisou a segunda fase, as circunstâncias legais, ou seja, as atenuantes e as agravantes. Ele vai passar para a terceira fase. Ele vai levar em consideração, turma, nessa terceira fase, as causas de aumento ou de diminuição da pena. Certinho? Sendo que eles poderão, nesse caso aqui, a pena poderá ultrapassar o máximo previsto na lei, bem como poderá ficar abaixo do mínimo previsto na legislação. Certinho, turma? Então vejam, temos 3, repetindo, o nosso Código Penal adotou o sistema trifásico, o sistema ou o modelo trifásico, para fazer a aplicação da pena privativa de liberdade, para fazer a dosimetria da pena, o cálculo da pena, Esse modelo foi criado pelo mestre Nelson Hungria, Ele então estipulou 3 fases. Recapitulando, primeira fase, o juiz vai fixar a pena base. Sempre lembrando, essa pena vai estar entre o mínimo e o máximo, nunca podendo ser inferior ao mínimo nem superior ao máximo. Tranquilo? Segunda fase, gente. O juiz vai analisar, fixou a pena base, vai passar a segunda fase, vai analisar as circunstâncias legais, as atenuantes e as agravantes. Lembrando, nesse caso, ele também vai ter que se limitar ao mínimo, aos limites legais. Certo? E a terceira fase, gente? Ele vai analisar as causas de aumento ou diminuição da pena.
Sendo que nesse caso, tá, quando chegar à terceira fase, tá, ao analisar as causas de aumento ou diminuição da pena, essa pena poderá tanto ser superior ao máximo previsto, quanto inferior ao mínimo previsto na lei. Beleza? Na descrição típica do fato. Legal? Tranquilo, turma? Então vamos para frente. Um outro detalhe interessante de se falar, que o juiz deverá obrigatoriamente, turma, seguir essas três fases. Ele não poderá pular, digamos, ir da primeira direto para a terceira fase. Tá? Ele vai a primeira, a segunda e a terceira fase. Pergunta. E se não tiver nenhuma circunstância, tá legal, não tiver nenhum atenuante, nenhum agravante, se não tiver nenhuma causa de aumento ou diminuição da pena, e aí, o que é que o juiz vai fazer? Turma, nesse caso ele vai fixar tão somente a pena base, tá? Vai fixar a pena entre o mínimo e o máximo legal, ali que estiver estipulado naquela legislação, tranquilo? Beleza. Gente, na próxima aula vamos dissecar cada fase dessa de maneira individual. Falou? Um abraço, até a próxima.